para que a gente possa nos harmonizar, nos conectarmos e depois passarmos a palavra ao companheiro Alex. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer pelo nosso dia, agradecer pela nossa vida, nesta encarnação, as oportunidades que estamos recebendo, mesmo nos momentos de dificuldade, que na verdade são momentos de aprendizados importantes para o nosso fortalecimento, para o nosso encorajamento, para os enfrentamentos da nossa vida, que possamos aproveitar as energias da casa, trazidas pelos bons espíritos, que aproveitemos também a lição da noite, proferida pelo nosso companheiro Alex, que ele seja bastante amparado pelos bons espíritos, pelo seu mentor, para que possa nos transmitir a sua reflexão da melhor forma como ele sempre faz. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Fazer a citação agora de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9, 10, 11 e 12. Para mim, acho um tanto quanto chocante esse versículo, mas é importante para a gente ter uma noção a respeito dos meandros da Bíblia, nos meandros dos conhecimentos antigos e os meandros da mediunidade. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos. Tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo. Que use de malefícios, sortilégios e encantamentos. Que consulte os que têm o espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada por causa dos crimes que têm cometido. Esse versículo da Bíblia, do Velho Testamento, é muito utilizado, geralmente, pelos evangélicos, para condenar a evocação dos mortos, que é a base da doutrina espírita, e também por outras religiões. Mas é necessário nós entendermos como tudo aconteceu historicamente e qual é a função da mediunidade. Em primeiro lugar, que a mediunidade ela existe de todos os tempos. Mesmo antes do homem se verificar como homem, a mediunidade já existia. A mediunidade não é uma criação do espiritismo. O espiritismo ele só criou o morfema mediunidade. Só isso. Só criou o termo. Não criou a mediunidade. A mediunidade é inerente ao homem. Tanto é que nós vemos a mediunidade entre os índios, entre xamãs e pajés. Eles aplicavam, se utilizavam da mediunidade nas tribos. Na Índia nós vemos como os médios da época, os brahmanes. No Egito, os hierofantes. Na Grécia Antiga, as pitonisas e os oráculos. Entre os romanos, as sibilas e os aurípses. Nas Gálias nós vemos os druidas. E no Velho Testamento nós temos os profetas. Tem até uma passagem em que Saul vai consultar a pitonisa de Endor para conversar com a sombra de Samuel. A sombra de Samuel nada mais seria do que o espírito materializado conversando com Saul, porque ele estava prestes a iniciar uma guerra, e as pessoas, os governantes no passado, se utilizavam no conhecimento da previsão dos médios para tentar vencer as guerras, que era um dos motivos de Moisés ter escrito esse texto no Deuteronômio. Porque a mediunidade, segundo Herculano Pires, atravessou várias fases. Primeiro nós temos o mediunismo, que é a mediunidade rudimentar, que é aquela básica que todo mundo tem, mas que ninguém sabe como funciona seu mecanismo, nem sabe como utilizá-la. Por exemplo, a intuição. A intuição é uma mediunidade, é uma capacidade mediúnica que todos a têm, todos realizam, todos se utilizam dela de uma forma ou de outra. No entanto, não precisa ter a mediunidade tão descrita, tão aprofundada, tão desenvolvida para ser utilizada. Todos a têm. Daí depois nós temos a mediunidade agrícola. Como todos os povos do passado eram povos agrícolas, eles se utilizavam da mediunidade para quê?
para auxiliar no plantio, na colheita, para saber o tempo mais profícuo para a plantação, para a semeadura, para saber também a comunicação com os ancestrais. Então eles se utilizavam dos semideuses, desses seres que eu acabei de passar em cada povo, para saber esses fatos que nós vamos dizer, né? São fatos medíocres, que não cabe à mediunidade nos orientar. Infelizmente, ainda tem pessoas medíocres que se utilizam de médiuns medíocres para saber essas coisas medíocres até o tempo de hoje. Mas naquela época era entendível pela ignorância dos povos. Mas nós estamos no século XXI. Tanto que a mediunidade agrícola passa para a mediunidade qual? A mediunidade oracular. Que é quando aí aparecem as pitonisas, as sibilas, os aurípses, os oráculos. E aparece depois desse capítulo, que eles vão chamar de mediunidade civilizada, porque daí esses médiuns, eles vão ter uma preparação, um estudo, eles têm que ter uma característica reservada. Para se tornarem médiuns, essas pessoas, elas ficam isoladas do contexto social, presas durante anos, décadas, num local, num salão, numa preparação bem austera, para poderem desenvolver a mediunidade, são consideradas semideuses, se tornando maior do que a mensagem que tinham a transmitir. Aí depois nós temos a mediunidade profética ou bíblica, em que nós vemos que na própria Bíblia, principalmente entre os profetas, ela é muito praticada, principalmente pelo maior médium que pisou a face da terra, que Kardec ousou chamar de médium de Deus, que foi Jesus. Muitos são os fatos que demonstram ele utilizando um fenômeno mediúnico. E por fim, após a codificação espírita, em 1857, nós temos a mediunidade chamada raciocinada, que é aonde nós devemos chegar e é onde é o ponto dessa palestra. A mediunidade, ela é uma ferramenta que deve ser muito bem utilizada. E Allan Kardec, quando codifica a doutrina espírita, ele começa codificando a doutrina espírita através de fenômenos mediúnicos. E o mais interessante, que as médiuns que foram utilizadas no fenômeno mediúnico para trazer as revelações da doutrina espírita, eram duas crianças de 16 e 14 anos, que eram as irmãs Bodin. E através desse conceito do conhecimento da mediunidade, da evocação dos mortos, do conceito profundo, trouxe à revelação temas que eram suposições, fatos que não se tinham certeza, e vieram à tona através da metodologia científica. Porque o próprio Kardec, ele mesmo, reencarnação de René Descartes, que criou o método científico, ele traz um método de estudo espírita, transformando o espiritismo não só numa doutrina, mas numa ciência. Tanto que hoje, entre as ciências do mundo, os acadêmicos podem não considerar, mas a ciência espírita, ela existe. E de todos os tempos, ela foi estudada de forma aprofundada. É interessante que, se nós olharmos os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver em Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11, Paulo de Tarso se referindo a reuniões mediúnicas que ele realizava com médiuns. Ele chamava de reuniões pneumáticas, porque pneuma em grego quer dizer sopro. O sopro é um espírito. O sopro de Deus. O espírito, ele é um sopro. Então, eles realizavam, e aqueles que querem ser médiuns, que dirigem trabalho mediúnico, se quiserem ler Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, e médiuns em desenvolvimento, ou aqueles médiuns mais experientes, que acham que não precisa estudar, dá uma lidinha lá, que vão aprender bastante com Paulo de Tarso, como deve se conduzir e trabalhar numa reunião mediúnica de forma decente e digna. Por isso é que nós vamos falar o quê? Essa passagem aqui de Moisés, qual é a problemática desse texto, que eu acho muito interessante. Porque o próprio Moisés era médium. Uma das grandes capacidades que ele desenvolveu, quando ele passou pelo Egito, como iniciado egípcio, foi desenvolver sua capacidade mediúnica.
Então, como ele poderia impedir um fato que ele era um mestre? Ele foi um dos maiores médios que pisaram na face da terra, Moisés. Era até meio fantasioso as coisas que ele fazia, que até hoje não se sabe o que é e o que não é verdade do que foi descrito. O problema é o seguinte, não é que ele proibiu a evocação dos mortos e a mediunidade. Não é isso. O problema é que os povos do passado, eles se utilizavam, como eu já citei, vou reiterar, eles se utilizavam da mediunidade para vencer guerras, para destruir povos, para conquistar posses, de uma forma mesquinha, de uma forma medíocre. E ele, verificando todos esses abusos, todos esses absurdos, ele escreve o Deuteronômio para fazer uma função regulatória para a ação da mediunidade, para que ela fosse realizada mediunidade divina. Que a função da mediunidade é nos divinizar, nos iluminar. Esse é o grande objetivo. Tanto é que numa passagem posterior a essa, Deuteronômio, conta que quando Moisés se reunia com os outros médiuns em tendas, cerca de 30 médiuns, ele se reunia para ter as manifestações mediúnicas. Não pode, mas ele podia fazer. No entanto, 2 que foram convidados não chegaram a tempo na tenda, Eldade e Meldade. E eles acabam manifestando o dom da profecia no meio do campo, para as pessoas que lá estavam. E sempre tem um fofoqueiro de plantão, né? A pessoa viu aqueles homens terem um fenômeno mediúnico no meio do campo, vão correndo para Moisés para fofocar, né? Para falar que eles estavam fazendo errado. E um dos que lá estavam questiona Moisés se não iria fazer algo contra eles, se não iria puni-los por eles terem a manifestação mediúnica fora da tenda. Eis que Moisés responde: porque tem tanto ciúme de mim, que bom seria se todos pudessem profetizar como eles profetizam no campo. Então ele não era contra. E mais, quando Jesus sobe ao monte, ele vai conversar com Moisés e com Elias. E Moisés, materializado, e Elias conversam com Jesus, que está passando por um fenômeno mediúnico chamado transfiguração, que ele irradia a luz. E a materialização é tão profunda que os apóstolos Tiago e João e Pedro perguntam: mestre, porque eles formam tendas para eles passarem a noite no monte. Eles perguntam: precisamos formar mais uma tenda para cada um dos nossos amigos que aqui estão? Porque eles não sabiam se era vivo ou se era morto que estava aparecendo lá, tão grandiosa que era a materialização. Isso está no Evangelho de Jesus. Então, a mediunidade, só o fato da negação, da condenação do fenômeno mediúnico, isso quer dizer que ele existe. Porque como que você vai negar e condenar algo que não existe? Então, não tem necessidade. O que é mais interessante é que a gente tem que tomar cuidado com fraude. Que a tal da fake news, gente, existe há muito tempo. Por exemplo, existem textos que vocês vão encontrar na internet. E eu encontrei numa Bíblia evangélica, não consegui encontrar antes de chegar aqui para ler, em que eles substituem o termo aqui, o espírito de Piton, por espíritos. Daí, na outra parte, eles colocam médiuns e mediunidades. Na parte de malefícios, sortilégios e encantamentos, eles colocam mediunidade. Aí, depois, eles colocam o espiritismo num outro pedaço aqui do texto. Sendo que esse texto deve ter uns 3.000 anos, e o espiritismo tem cerca de 160 anos. Então, isso é uma fraude. Isso foi incluído para atacar a doutrina espírita. Então, poxa vida, você pode ter o seu pensamento contrário, mas você não pode ser desse jeito. Isso é um crime. Você fraudar um documento para você ir ao encontro dos seus objetivos. E existe muita fraude na internet. E mesmo muitas Bíblias, como foram muitas traduções, existe muita fraude, muita coisa errada escrita, que a gente tem que tomar muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, a mediunidade é interessante, né? Os médiuns no passado eram semideuses, maiores que a mensagem que tinham que transmitir. Aí chega na Idade Média, a igreja passa a perseguir e queimar eles como bruxos e feiticeiros. Aí depois nós chegamos nos tempos atuais,
em que a mediunidade ela é desprezada e tida como moeda de troca. Então, vocês verificam que depende do tempo, depende do contexto e depende da identidade, o pensamento da pessoa para valorizar ou não a mediunidade. Mas eu escuto muitas pessoas dizendo a respeito da valorização e da verdade do fenômeno mediúnico. Historicamente, aqueles que condenaram o fenômeno mediúnico também tiveram a prática mediúnica em seu seio. A Igreja Católica mesmo, que condenou a prática mediúnica durante centenas de anos, principalmente na Idade Média, queimando os bruxos e as bruxas. Veja o exemplo de Joana d'Arc, que foi a médium de Doremi, reencarnação de Judas Iscariote. Ela foi queimada porque ela falava com os espíritos. O bispo que a condenou olhou para ela e falou: por acaso você vê vestimenta com os santos com quem você conversa? Ela simplesmente responde com 17 anos: por acaso Deus não teria formas de vesti-los? Ué, que pergunta mais tola, né? Vê o espírito e vê pelado, então não tem como ter roupa. Olha o pensamento deles, para você ver a ignorância a respeito do que é o mundo espiritual. E ela, com 17 anos, deu essa paulada no bispo, porque ela tinha 17 anos, mas o espírito era antigo, hein? Porque o que o Judas sofreu antes de reencarnar como Joana d'Arc e depois ser queimado pelos erros que ele havia cometido, era um espírito muito, muito experiente e que hoje é um dos ministros de Deus do universo. E o interessante é que, por volta do século XIX, no meio do século XIX, os fenômenos mediúnicos começam a acontecer dentro da igreja. De muitas igrejas. Fenômenos de efeitos físicos. Mãos que aparecem, que tocam as pessoas, parede acontecendo a pictografia, tendo escritos, bíblias que queimam, bíblias com escritos, muitas coisas começaram a acontecer. Tanto é que eles formaram no Vaticano, que tem até hoje, o chamado Museu das Almas do Purgatório, onde tem exemplares de mais de 200 fenômenos mediúnicos que aconteceram no seio da igreja. E Victor Juillet, em 1897, escreveu o livro O Museu das Almas do Purgatório, dá para comprar pela edição Paulinas, em que ele conta lá o fenômeno mediúnico acontecendo no seio da Igreja Católica. Tanto é que hoje nós temos grupos de católicos que se reúnem para realizar fenômenos mediúnicos sob outro nome. Só muda o nome, mas o fenômeno é o mesmo. No entanto, aí nós saímos daí para a ciência que combateu a mediunidade, o espiritismo durante tanto tempo, e muita gente fala: não tem comprovação científica do fenômeno mediúnico. Não existe isso. Isso não é verdade. Para vocês terem uma ideia, no mesmo século XIX, que foi um século muito profícuo para tudo isso, foram feitas comissões. Depois que o espiritismo começa a avançar e dar os seus frutos no planeta, indo de norte a sul do planeta, leste a oeste, transmitindo as novidades mediúnicas de um período novo, ao que Arthur Conan Doyle chama de invasão organizada, ele chama de quando os espíritos vêm nessa nova fase, após Hydesville, e que a codificação espírita ele chama de invasão organizada dos espíritos. Formam-se comissões do mundo para investigar o caráter mediúnico, a mediunidade espírita especificamente. Forma-se em 1869 a Sociedade Dialética de Londres, convoca homens intelectuais, cientistas, cultos, homens inteligentíssimos, 34 da Royal Society of Londres, para fazer parte dessa comissão que durou 18 meses, para investigar fenômenos mediúnicos. Entre esses nomes da Sociedade Dialética de Londres, nós podemos citar William Crookes, que foi o que descobriu o quarto estado da matéria, um prêmio Nobel de ciência. Nós podemos citar Lewis Russell Wallace, que foi discípulo de Charles Darwin, naturalista, Cromwell e também Daniel Douglas Home, que foi um dos maiores médicos que pisaram a face da Terra. Faziam parte desse grupo e que também era um intelectual. E no final, porque o objetivo deles não era comprovar a mediunidade, o objetivo deles era desmistificar o fenômeno mediúnico, mostrando que era uma fraude. No entanto, após
meses estudando, eles ficaram estupefatos, porque eles foram obrigados a crer que os fenômenos eram verdadeiros. E fazem um seu relatório confirmando que os fenômenos eram verdadeiros. Então, eles utilizaram uma metodologia científica para comprovar o fenômeno mediúnico. Então quer dizer que foi comprovado, mas não foi o único grupo que o estudou. Também foi formada em 1884 a Comissão Saber, na América do Norte, dos Estados Unidos, fundada por Henry Saber, que morre durante os estudos, e a investigação, Dr. Pepper, Dr. Furnace, professor Fullerton, todos pessoas importantes de universidades dos Estados Unidos. E eles estudam, assim, de uma forma aprofundada, vários fenômenos mediúnicos, só que tem um problema. A Comissão Saber, eles não abriram mão dos seus afazeres para estudar a mediunidade. Eles estudavam poucas horas por dia. Eles estudavam de uma forma sem imparcialidade. Então, eles fizeram um relatório que não dizia nem sim, nem não. Não foi um relatório muito bom, porque também eles não se empenharam nesse trabalho. E, por fim, nós temos o Instituto Geral Psicológico, na França, que estudou, principalmente, em 1905, a médium Eusápia Paladino, que foi uma das maiores médiuns que pisaram a face da Terra. Apesar dos resultados positivos que tiveram a investigação, eles colocavam que parece que o fenômeno existe, talvez seja um fenômeno mediúnico, nada eles certificavam. Por quê? Porque não tinha imparcialidade. E isso, até onde eu sei, não é um método científico correto. Para você utilizar da metodologia científica, você tem que ser neutro, imparcial. Tanto é que as dosagens e as investigações, ela deve ter vários caracteres para você não incorrer no erro. Mas como o homem é egoísta e vai através apenas de seus objetivos, ele não coloca os dados que devem ser colocados. Mas dessa comissão do Instituto Geral Psicológico, aparecem personalidades riquíssimas, interessantíssimas, que lá fizeram parte, mas que não eram maioria. Charles Richer, que foi um dos grandes nomes do espiritualismo no século XIX, século XX. Ele é o criador do termo ectoplasma, que não tinha até antes dele. Depois participaram também o casal Curie, que a senhora Curie descobriu o rádio, esse elemento químico, e morreu por causa dele. Ela e seu esposo foram um prêmio Nobel, e eles participavam de reunião mediúnica e eram espíritas. Sr. Bergson, Perrin, Charpentier, Debienne, da Sorbonne, Dr. Gelley, personalidades extremamente dignas, decentes, que investigaram o fenômeno e o comprovaram, apesar das negações. E Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritualismo, ele coloca algo que é muito claro, que é muito interessante. Quando essas investigações, essas comissões começaram, foi convidado o presidente e os membros da Royal Society of Londres para participar, todos participarem da investigação da sociedade dialética e conhecer o fenômeno mediúnico, porque eles condenavam sem conhecer. Eles simplesmente se negaram a participar da investigação. Então, o Arthur Conan Doyle, ele diz o seguinte, eu acho que é muito interessante, que eles agiram com total ignorância, tais quais, na época da Inquisição, agiram com Galileu Galilei com a teoria heliocêntrica. Agiram da mesma forma, com a mesma ignorância. Porque não é porque é acadêmico ou científico que é 100% correto, gente. Nós temos que tomar cuidado e ter o pensamento raciocinado de ter as nossas convicções. É por isso que Allan Kardec, o codificador, sendo pedagogo, ele sempre nos consultou a ter a fé raciocinada. Por isso que cada centro que é erguido, cada médium que trabalha em favor do seu próximo ou não, cada trabalhador que faz uma palestra, que dá uma aula, que dirige um curso, todos eles devem ser levados o que eles falam, o que eles fazem, no crivo da razão. Nós devemos ver os frutos que o centro espírita, que o médium, que o trabalhador espírita realiza. Porque de nada basta um rostinho bonito, uma roupa bem colocada, palavras empoladas, se não tiverem profundidade.
Porque, afinal de contas, qual é o objetivo da mediunidade? O objetivo da mediunidade é nos colocar em contato com o mundo espiritual. É nos colocar em contato com aqueles que já partiram e termos conhecimento do mundo espiritual. Mas a mediunidade, acima disso, ela nos deve tornar seres luminosos. É esse o objetivo principal da mediunidade. Mas o mais interessante é que para você praticá-la de forma profunda e grandiosa, você tem que se iluminar. Tanto é que a sua postura, a postura do médium, daquele que vai se dedicar ao trabalho mediúnico, ela tem que ser austera. Ela tem que ser digna. O médium, ele tem que abrir mão, não totalmente, mas abrir mão dos vícios. E quando nós falamos abrir mão dos vícios, nós sabemos que os médiuns, os espíritas, são humanos. Mas nós devemos evitar os abusos, os exageros de todos os matizes, primeiro pelo exemplo, segundo, pela nossa evolução, pelo nosso equilíbrio. Como que uma fonte deturpada, uma fonte poluída, pode dar vazão a uma água límpida do espírito? Isso é impossível. Isso é impossível. Por isso que para você ser médium, precisam de alguns fatores para desenvolver a mediunidade, como nos ensina o codificador, e os espíritos, e depois os médios que vieram posteriormente engrandecendo a mediunidade. Existem alguns fatores que precisam ser colocados em pauta, que são muito importantes. Primeiro lugar, que a mediunidade é orgânica. Todos a possuem em maior ou menor grau. Tem gente que não sabe isso. Mas a mediunidade é um sexto sentido, literalmente. Assim como respirar, assim como o olfato, o paladar, o enxergar, o ouvir. A mediunidade é um sentido que todos têm. Por isso que aquela função de semideus do passado, do médium ser maior do que a mensagem que ele tem a receber, é uma bobagem. É uma bobagem. A mediunidade é orgânica. E para explicar que ela é orgânica, porque Kardec fala isso no livro dos médiuns, que é uma obra que a maioria dos médiuns, nossa, não lê nem 2 páginas. E eu fico horrorizado de médiuns quererem trabalhar na casa espírita, participar de reuniões mediúnicas, sem ter lido o livro dos médiuns inteiro. Se é um livro que os médiuns devem ler, é o livro dos médiuns. Boa parte deles lê uma obra aqui, outra acolá, e tem que ser curto, né? Porque se o livro for muito grosso, a pessoa não lê, porque cansa, né? Porque o olho cai, o ouvido cai, o nariz cai, a pessoa não consegue ler. É um absurdo. E sem leitura, sem estudo, não tem desenvolvimento de mediunidade decente e digna, a mediunidade com Jesus. E não se tem conhecimento de espiritismo correto. Porque nós vemos bastante espíritas medíocres, passando conceitos medíocres, porque não estudam e não sabem do que estão falando. A gente fica até horrorizado de saber que no século XXI, que nós temos a internet às mãos, qualquer busca que você faz, você encontra que se você quiser, a pessoa não saber. E querer ensinar a outrem. É como Jesus asseverou, é o cego conduzindo outro cego. Por que a mediunidade orgânica? Nós temos que dividir a mediunidade em 2 tipos. Existe a mediunidade de efeitos intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos é aquela em que ocorre a materialização de espíritos, que ocorre movimentação de objetos, que se levantam os objetos, que se fazem bailados, que existem batidas nos objetos, nas paredes, no chão, no teto, que é o fenômeno da tictologia, que é quando tem bailado de mesas e cadeiras, objetos, que é chamado de sematologia, em que se tem aparição, que se tem materialização, que se tem transfiguração do médium, que a transfiguração é um fenômeno de efeito físico, dentre outras coisas. São muitos os fenômenos de efeitos físicos, mas esses são os principais. Por que é orgânico? Porque isso se insere no capítulo de fluidos da doutrina espírita, que os espíritas detestam estudar,
acham difícil e que é necessário estudar. Se você não estuda o capítulo de fluidos da doutrina espírita e não entende, você não é capaz de aplicar um passe. Essa é a verdade. Por isso, a gente não pode ter preguiça de estudar. Na época, se você olhar as obras básicas, você não vai ver em nenhum livro do Kardec escrito ectoplasma, um termo. Não vai ter. Você vai encontrar fluido vital. Só que daí a pessoa vai ler as obras, vai ver lá, fluido cósmico universal, fluido animal, fluido elétrico, fluido vital. O que é tudo isso? Por isso a gente precisa estudar. O fluido cósmico universal, que é a assinatura de Deus no universo, é a base, é a matriz de tudo que há de material no universo. É a matriz. Quando um planeta é criado, é absorvido os elementos do fluido universal para o planeta ser criado. Quando um corpo é criado, é absorvido a porção do fluido universal daquele planeta para que o corpo seja criado, para que o perispírito seja formado, porque o perispírito também é material, apesar de ser citado como semimaterial, por ser leve. Então, tudo que é material advém do fluido cósmico universal. Só que não é só isso. Quando o nosso corpo é formado para nós realizarmos a reencarnação, o nosso perispírito já está formado, a gente se une ao feto que está em formação para o processo da reencarnação, nós absorvemos através da respiração o fluido cósmico universal. Por quê? Porque esse fluido cósmico universal ele é absorvido pelo nosso sistema respiratório, vai para o sistema sanguíneo, invade todas as células, onde as nossas células metabolizam o fluido cósmico universal, passando pelos organelas chamados mitocôndrias, isso a gente aprendeu em ciências, que são usinas de força das células. Lá, o fluido cósmico universal se transforma em fluido vital, que é o que nós exteriorizamos quando nós aplicamos o passe. É um subproduto do fluido cósmico universal, que Charles Richer veio chamar de ectoplasma, que é responsável pela materialização e pela visibilidade dos espíritos. Então, se a gente não tem conhecimento disso, então como que eu vou participar de uma reunião de efeito físico? Como eu vou aplicar um passe? Se eu nem sei de onde vem a energia que eu estou emanando? O fluido vital, metabolizado pelas nossas células, é o que nos dá vida. Quando ele se extingue, porque os nossos órgãos não aguentam mais mantê-lo, por causa do fator do envelhecimento ou da oxidação desses órgãos, nós desencarnamos. Então, essa mediunidade é orgânica, por quê? Porque todo mundo respira fluido cósmico universal e converte em fluido vital. Todo mundo tem uma cota mais ou menos de ectoplasma. Mas para você ser um médium de efeito físico, você tem que ter mais mitocôndrias na sua célula, que tem como verificar isso através de alguns exames. Algumas pessoas têm mais organelas nas células que os outros, têm mais mitocôndrias do que os outros. Os que têm mais mitocôndrias nas células conseguem transformar esse ectoplasma num elemento branco, viscoso, leitoso, que quando o médium entra em transe, sai do seu nariz, da sua boca, dos seus ouvidos e forma uma pessoa. Materializa um espírito, como muitas sessões materializam. Por exemplo, o William Crookes começou a trabalhar com a médium Florence Cook, na Inglaterra, para materializar o espírito de Kate King. Trabalhou durante 20 anos com ela, trabalhou em laboratório, criou equipamentos para estudar o fenômeno mediúnico de efeitos físicos. E o mesmo fez Cesare Lombroso, na Itália, com a médium Zappia Palladino, durante 20 anos, estudando os fenômenos mediúnicos de efeito físico, da ectoplasmia. Trabalhadores sérios, dignos, que trouxeram frutos fantásticos para o conhecimento. Mas a gente precisa ler para conhecer. Nós precisamos ver, existem fotos, existem desenhos dos fenômenos. O maior médium de efeito físico que pisou a face da Terra foi Daniel Douglas Home. Porque ele, através da ectoplasmia, ele levitava no espaço. Ele escrevia no teto.
Ele ia em prédios de 2, 3 andares, que é o que tinha na época, ele saía de uma sacada levitando e ia até a outra. Ele mexia em chama e não queimava a mão, porque ele embebia sua mão de ectoplasma, ia proteger, ele não se queimava. Ele fazia coisas fora do comum, fora da comum, Daniel Douglas Home. Então isso é a mediunidade de efeito físico. Mas existe a mediunidade de efeito intelectual, que é a mais utilizada do meio espírita, que é aquela que os espíritos se utilizam do consciente intelectual do médium, ou não, dependendo da situação, mas utiliza-se da alma do médium como intermediação para o fenômeno mediúnico acontecer, que é o caso da psicografia, que é o caso da psicofonia, que é o caso da incorporação, que é o caso da pintura mediúnica ou psicopictografia, que é o caso da visão, da audição, que daí a visão e a audição mediúnica entram na faculdade de efeito intelectual, mas entram também na faculdade anímica. Alguns dizem que é uma faculdade anímica, outros dizem que é uma faculdade mediúnica de efeito intelectual. Por que anímica? Porque você não depende do espírito para ver o espírito. Você vê. Então, Alexander Aksakov inclui a visão, a vidência e a audiência como um fenômeno anímico, porque tem um monte de gente que acha que animismo é quando o próprio espírito do médium se manifesta, o que é uma bobagem. Isso é uma parte dos fenômenos anímicos. Mas os fenômenos que o médium se utiliza por si só, por sua capacidade magnética, isso é um fenômeno anímico. Tanto é que o livro do Alexander Aksakov, que ele fala que é animismo e espiritismo, tem 700 páginas, gente. 700 páginas. Se fosse só para falar disso, então não teria 700 páginas, né? E para acontecer o fenômeno mediúnico de efeito intelectual, é interessante. Por que é orgânico? Porque nós temos uma glândula dentro do nosso cérebro, que até décadas atrás ninguém sabia que era uma glândula, que é chamada glândula pineal, que o pessoal chamava de epífise. René Descartes dizia que a glândula pineal estava lá, sede da alma. Mas ninguém conhecia direito, porque na Europa não podia abrir corpos. Né? Você estava cometendo um crime aos olhos de Deus, a igreja condenava, então ninguém sabia como era um corpo por dentro. O cérebro foi ser desvendado, no final do século XIX, começo do século XX, porque não se podia mexer em corpos, só tinha que ir no Oriente Médio para fazer isso, para poder fazê-lo. A glândula pineal, para os cientistas do passado, e vejam que informação interessante, eles acreditavam que a glândula pineal ela funcionava com fulgor até aproximadamente os 14 anos na criança. Depois dos 14 anos ela calcificava. Por quê? Porque, segundo os cientistas, os médicos, ela seria um freio à sexualidade. Quando ela calcifica aos 14, as crianças perdem esse freio e entram na vida sexual. As moças entravam na menarca, os homens começavam a ter os problemas noturnos, o desenvolvimento sexual, que chegava a prumo, e se produzia libido no organismo das crianças. Então eles acreditavam que ela funcionava até os 14 ela morria e perdia espaço. Para quê? Para os órgãos excretores do sistema endócrino. No entanto, André Luiz, acho que em 1943, nos traz a lume o livro Missionários da Luz, em que, se eu não me engano, o 3º capítulo é a epífise. Esse capítulo da epífise é tão marcante que até esse livro devia ter 200, 300 artigos sobre a glândula pineal no mundo. Após esse capítulo de Missionários da Luz, ele traz tantas renovações, tantas revelações, que hoje nós temos mais de 6.000 artigos sobre a glândula pineal, e o conceito científico médico a respeito dessa glândula passou a ter uma outra vertente, passou a ter um outro conceito. Segundo o mentor Alexandre, não é que a glândula funciona com todo o fulgor até os 14 anos, depois calcifica e morre. Ela funciona vagarosamente até os 14 anos, colocando um freio à sexualidade. Mas aos 14, ela cria a força total, e é a partir dos 14 que ela vai funcionar com fulgor, trazendo a possibilidade mediúnica à pessoa. Tanto é que o Dr. Sérgio Felipe, da USP de São Paulo,
Ele se propôs a estudar durante 20 anos a glândula pineal, e ele pegou uma glândula pineal que tem o tamanho de um grão de feijão, pegou e cortou ela de forma perfeita. E descobriu que o que se achava que era uma calcificação eram cristais de apatita que se formavam dentro dela. E através de exames de tomografia computadorizada, ele conseguiu descobrir, que coisa que os espíritos já tinham falado anteriormente, que esses cristais de apatita, quando formam dentro da glândula pineal, eles se convertem numa ferramenta semelhante a uma antena de celular para decodificar a informação do mundo espiritual para a pessoa ser médium de efeito intelectual. Ou seja, nós temos uma antena de celular dentro do cérebro para sermos médios de efeitos intelectuais. E através do exame de tomografia computadorizada, se você tem muitos cristais de apatita dentro da sua glândula pineal, você é médio de efeito intelectual. Se você não tem nada, você é médio de efeito físico. E aí por diante. Então tem como fazer exame para saber até que tipo de médio você pode ser. E ele traz os resultados desses exames com método científico, demonstrando tudo certinho como funciona. Então, a glândula pineal, além de ser um freio à sexualidade, até os 14 anos. Porque depois a glândula pineal, ela é responsável por abrir os campos sensórios da sexualidade anterior, que aquele espírito ele não tem só aquela vida, para ele voltar a ser quem ele era. Então, através da glândula pineal, os nossos jovens, os nossos adolescentes, que nós chamamos aborrecentes, eles voltam a ser a personalidade que eles eram antes de reencarnar. Por isso que eles se tornam insuportáveis, porque eles passam a ser quem eles são de verdade. É por isso que o pai e a mãe têm a oportunidade até os 14 anos de podar os brotos daninhos, como Santo Agostinho orienta no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque após os 14 se torna quase impossível, porque ele volta a ser ele mesmo. Quando ele volta a ser ele mesmo, se ele recebeu a educação dos pais, se foi podado os seus vícios e seus defeitos, aquele eu antigo, cheio de erros, cheio de problemas, endividado, vai ter um conflito com o eu novo que os pais deram, que é a função dos pais missionários. Aí ele consegue salvar a reencarnação. Que pena dos pais que não aproveitam essa oportunidade, que vê os filhos se perderem. A culpa é deles, dos filhos se perderem. A culpa é nossa, porque eu também sou pai. Porque os filhos, os erros dos filhos são erros dos filhos dos pais. São filhos dos erros dos pais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a glândula pineal, ele abre esse espaço. A glândula pineal tem uma outra função também. Apagar a nossa memória sobre a existência anterior. É por isso que quando a gente reencarna, é passada uma fita magnética, a gente esquece que a gente foi. Por causa da glândula pineal. Para que nós tenhamos a oportunidade de recomeçar verdadeiramente. Porque se nós fôssemos recomeçar com a mente crivada dos erros que nós cometemos, nós teríamos muitos complexos de culpa, nós nem sairíamos do lugar. Então é necessário o esquecimento no momento que você reencarna, para você começar de novo verdadeiramente. Então, ela é a responsável por você ter a fenomenologia mediúnica, por você fazer a decodificação da comunicação que vem do mundo espacial, do mundo espiritual, para transformar-se na escrita, para se transformar na manifestação verbal, para se transformar no desenho, na psicopictografia, para se transformar na vidência, na audiência e etc. Então, nós podemos observar que todo mundo tem a glândula pineal. Todo mundo tem. Todo mundo tem organelas, tem mitocôndrias dentro das células. Todos têm. Então, todos têm mediunidade. Em maior ou menor grau. Aqueles que, sabendo que a mediunidade é orgânica e que essa mediunidade está trazendo alguns efeitos que estão perturbando ou trazendo dúvidas, ele tem que procurar a casa espírita para saber o que fazer com a mediunidade. Porque a mediunidade, sobretudo, é uma ferramenta. Ela não é boa, ela não é má. Vai depender do uso que a gente faz com ela. É a mesma coisa que a enxada. A enxada não é boa nem ruim, mas eu posso utilizar a enxada para cavucar o solo e plantar o trigo, como eu posso pegar a enxada e matar o meu irmão, num acesso de raiva. Eu considero que o médium é uma caneta. Uma caneta. Que a nossa função é ter tinta
e funcionar. Quem vai nos utilizar tem que ter a caneta funcionando. Já pegaram? Foram escrever uma coisa com pressa, a caneta não pegava? Não saía tinta? Ou ela desmanchou na mão, ou ela estourou? Então, porque é um mau instrumento. E eu vou falar para vocês, hein? Quanta caneta sem tinta por aí. Quanta caneta que estoura no bolso, estoura no centro, estoura na rua. Quanta caneta que não presta, hein? Que não serve para nada. E tem um monte de mão boa querendo utilizar, hein? Mas não consegue. Porque é uma ferramenta a mediunidade. Se nós não burilarmos essa ferramenta, ai de nós. Porque o médium já é uma pessoa um tanto quanto complicada, meio diferente, meio deslocada. O que o médium que eu quero dizer é o médium dinâmico, como asseverava Herculano Pires, não o estático, que é aquele que tem, mas não tem a mediunidade, que é aquela mediunidade bem rudimentar. Os que têm a mediunidade de trabalho, que é a mediunidade dinâmica, o médium era uma pessoa meio inquieta, meio incomodada, ele nunca está tranquilo. Por quê? Porque ele vive constantemente entre os dois mundos. E se ele não sabe como isso funciona, ele não sabe se equilibrar. Se ele não burila essa ferramenta, ele se perde com a mediunidade. Muitas pessoas que estão nos hospícios dos sanatórios são médiuns desequilibrados que não burilaram sua ferramenta, que foram vítimas de obsessões, de possessões, e não souberam lidar com o fenômeno porque não foram atrás e também ninguém nos ensinou nada. E como nós burilamos a faculdade mediúnica? Primeiro ponto, principal, e eu vou falar com autoridade de quem foi coordenador dos cursos do COEN da União Espírita de Piracicaba por mais de 20 anos. E como médium também, que eu sou, há mais de 30. O primeiro ponto crucial é o estudo. Não tem como você praticar a mediunidade com Jesus, a mediunidade digna e decente, sem estudar. É impossível. Então quer dizer que as pessoas ignorantes não praticam a mediunidade? Praticam a mediunidade rudimentar. A mediunidade sem aqueles detalhes da sistematização que precisa. Pensem um pouco. O médium pode ser o telefone público ou pode ser o telefone particular. Nossa, estou falando isso na época do celular, do smartphone, né? Que nem o telefone a gente usa mais. Mas antigamente, os mais antigos, lembra que a gente precisava falar com alguém, a gente ia no orelhão, não era assim? A gente enfiava a ficha lá, todo mundo usava, né? Tá. Esse é o médium desequilibrado. Todo mundo vai e mete a mão. Pá! Espíritos bons, espíritos ruins, ignorantes, elevados, qualquer um. Ele é uma ferramenta que não tem equilíbrio nenhum. O médium bom, que estuda, que conhece a sua faculdade, ele é o telefone particular. Vocês lembram que a gente colocava cadeado no telefone para os outros não usar? Naquela tecla que girava, você colocava um cadeadinho para os outros não usar. É o médium que tem aquela tecla com cadeado. Ninguém usa. Seria o celular bloqueado hoje com senha. Esse é um médium equilibrado. Só vai utilizar a ferramenta quem ele quiser. Porque nós somos a ferramenta. Cabe a nós definirmos quem nos utilizará e como nos utilizará. Se é um espírito inferior, você precisa de dobrada atenção para ter equilíbrio e podar-lhe os excessos. Se é um espírito superior, você pode deixar ele livre para fazer o que for, que ele só vai fazer coisa boa. Mas você precisa participar do fenômeno. O médium, apesar da mediunidade ser consciente, semiconsciente, inconsciente, no fim, ele está consciente o tempo todo no fenômeno. A diferença é que o semiconsciente e o inconsciente, no final, ele não vai se lembrar. Só isso. Ainda o semiconsciente se lembra, mas ele tem a possibilidade de ficar alheio ao que o espírito está se utilizando. Por exemplo, existe uma passagem do Chico Xavier, em que ele estava na sala conversando com as irmãs, né, sobre assuntos pudicos, e ao mesmo tempo ele psicografava aqui um livro. Ele ia psicografando, conversando, porque os espíritos estavam utilizando o seu braço para a psicografia, porque eles agem sobre um grupo de filamentos aqui no ombro chamado plexo braquial.
Agindo sobre eles, agem sobre o braço, fazendo psicografar. Então, o que acontece? O cérebro dele não estava sendo utilizado para psicografia, estava utilizado para conversar. Os espíritos estavam utilizando o seu braço. Isso é um fenômeno semiconsciente. E tem um inconsciente, que o médium não se lembra de nada no final. Mas durante o fenômeno ele se lembra de tudo e participa de tudo. Portanto, os erros, os problemas que acontecem é responsabilidade, sim, do médium. Antigamente, eu comecei mesmo na Umbanda, no Candomblé, era muito comum o médium falar: eu sou inconsciente, por isso que eu errei. É uma bobagem isso. Isso era uma desculpa para você limpar a barra porque você fez alguma besteira. E nesses locais, tinha pais de santo que, para testar a mediunidade dos médiuns, pegava uma moeda, colocava em óleo fervente, colocava na palma da mão do médium mediunizado. Se ele gritasse, ele era um fenômeno anímico, ele estava mentindo, ele estava mistificando. Se fosse verdade, nossa, ele não fazia nada. Isso é impossível. Se ele não gritasse antes, ele ia gritar depois, né? Imagina, queimada a mão, queimadura de segundo, terceiro grau, da palma da mão, porque isso é uma ignorância do fenômeno mediúnico. Por isso que Kardec vem sistematizar o fenômeno mediúnico. E também, gente, quando eu falo estudo, não é fazer cursinho de meio mês e falar: sou médium, vou trabalhar na casa espírita. Isso é uma bobagem. Eu digo que essas pessoas têm formação em curso miojo. Né? O miojo, em 3 minutos, você coloca no micro-ondas, está pronto. Né? E esse pessoal que fazia cursinho miojo. O curso do COEM, para vocês terem uma ideia, ele tem 2 anos. Se divide em 30 aulas teóricas e 30 práticas, para você conhecer a sua mediunidade e desenvolvê-la. Teve pessoas desesperadas porque começava com 50 cursos do COEM e terminava com 20. Porque o pessoal não tinha paciência de esperar 2 anos. Porque a gente quer tudo pronto, né? A gente quer mulher pronta, quer marido pronto, quer filho pronto, quer carro pronto, quer casa pronta, quer mediunidade pronta. A gente quer tudo pronto. A gente não quer esperar nada. Porque nós somos tudo netinho de vó, que eu costumo dizer. Tudo mimado. A gente quer tudo para ontem. Aí eu vi centros que diminuíram o COEM para 1 ano. Eu falei: nossa, como eles vão dar as 30 teóricas, 30 práticas? A gente tirou umas aulas que a gente achou que não era importante. Eu falei: nossa, que audácia, não? Decidiu que é importante, que não é. Legal. Aí eu fiquei sabendo que tinha um centro que ia fazer o curso do COEM em 6 meses. Não, aí não é possível. Como que vai fazer? Imagine os médios que de lá vão sair. Eu conheço pessoas que já fizeram o COEM de 2 anos 2, 3 vezes. Porque a pessoa queria aprender, ela não tinha a segurança mediúnica necessária, que talvez não vá desenvolver, não vá alcançar durante o curso, porque depois você vai ter que ir na prática trabalhar, e a prática, o pessoal acha que a prática mediúnica é só no centro espírita, no trabalho mediúnico, que é uma bobagem, gente. O lugar mais fácil que você pratica a mediunidade é no trabalho mediúnico, é no centro espírita. Pensem. A hora que eu entro na casa espírita, já tem um cordão de isolamento lá fora, que não vai entrar espírito inferior. Entra só os espíritos que tomam conta da casa vão permitir. Antes do pessoal chegar, eles utilizam de equipamentos para fazer a ozonização do ambiente, matando as células pensamento, as formas pensamento negativa que tem no ambiente. As infecções fluídicas que tem no ambiente, então fica tudo limpinho, tudo lindo. Aí você vai para o trabalho mediúnico, está lá um monte de espírito numa assembleia, tudo equilibrado, colocando os espíritos sofredores entre eles e, de forma gradual, levando-os para eles participarem junto dos médiuns da manifestação, de uma forma equilibrada, protegendo o médium de qualquer problema. É tudo muito fácil no centro espírita. Mas e a mediunidade fora da casa espírita? A intuição, a audição, um espírito que queira te influenciar. Porque o médium, quando ele vai no casamento, ele fica mais feliz do que a noiva. E quando vai no velório, chora mais do que a viúva. Porque ele capta a tristeza ou a alegria ambiente. Se ele vai numa casa fazer visita, a primeira coisa que ele vai captar é a psicosfera do ambiente. Então não adianta a pessoa falar: não, aqui tem uma harmonia. Você entra lá, parece que caiu o demônio na sua cabeça. Nossa, até coça, até dói a cabeça. Fala: nossa, se isso é uma harmonia, então, o que acontece? Existem coisas que nós vemos quando nós entramos nas casas, que nós vamos visitar, gente, que são coisas bárbaras.
O que tem evidência, existe casos, gente, que a pessoa forma pensamento, porque a forma pensamento é uma matéria que você produz dentro da sua casa. A pessoa, imagine a pessoa que só pensa em pornografia, que só pensa em desgraça, que fica o dia inteiro só vendo e pensando em política, brigando, desgraça, aquela coisa, assistindo Cidade Alerta da vida, fazendo fofoca, falando mal dos outros. Gente, você produz organelas vivas no ambiente, que saem da sua mente como se fosse um raio e jogam na parede e fica escorrido, que nem se fosse aquelas geleinhas que nossas crianças utilizavam. Verde, vermelho, preto. Tem casas que nós entramos que a casa é nebulosa e tem escorrido isso em todas as paredes. Aí você fala, quanto evangelho eles vão precisar e que mudança que eles vão precisar para essa casa virar um lar. Porque tem pessoas que têm uma casa e tem pessoas que têm um lar. Pouquíssimas têm um lar. Pouquíssimas. Então o trabalho é de autoconstrução, autotransformação. E muitas vezes as pessoas que estão lá dentro são médiuns. E que estão sendo influenciadas entre elas e por espíritos inferiores que eles atraíram para o seu lar. E não são capazes de fazer um evangelho no lar que botaria luz e transformaria tudo, porque não tem tempo. Mas para assistir o jogo de futebol tem tempo. Para assistir a novela tem tempo. Para assistir o Game of Thrones tem tempo. Para fazer outra coisa tem tempo. Mas para Deus nunca se tem tempo. Nunca se tem tempo. Por isso que o burilamento deve ser realizado profundamente. Para quê? Para que a gente aprenda a utilizar a mediunidade para fazer o bem ao próximo. Através da mediunidade eu posso amar o meu próximo, eu posso auxiliá-lo, eu posso sentir a sua dor, eu posso sentir o seu problema, e mesmo se eu falar para ele, eu posso ter a ferramenta para socorrê-lo quando ele mudo me pede socorro. Que é essa a função do médium com Jesus, é auxiliar sem que a pessoa lhe peça. É ir ao encontro da dor através da sua capacidade mediúnica, porque o médium tem um radar para descobrir quem tem problema. E se ele não vai atrás, a espiritualidade faz a pessoa ir atrás do médium. Seja por telefone, seja por rede social, seja por encontro casual. Sempre acontece. Porque quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho também aparece. Para nós termos a mediunidade com Jesus, a nossa fé deve ser raciocinada. O nosso trabalho deve ser incansável. Nós temos que estar munidos de abnegação, bom senso, racionalidade, mas acima de tudo de muito amor e misericórdia pelos nossos irmãos. Não tem como eu ser um bom médium, eu condenando meus irmãos, eu sendo cruel com os meus irmãos, eu participando de rodinhas ou de termos polêmicos para prejudicar esse, aquele ou aquele outro. O médium ele tem que se caracterizar por propagar o amor e a paz, nunca a guerra. Nunca guerra. Nunca fazer um se virar contra o outro. Ele deve ser marcado por propagar a paz e o amor. Fora isso, você é um médium medíocre, que não vai fazer diferença nenhuma no mundo. E quantas vezes nós somos medíocres no nosso dia a dia, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, na rua, entre nossos amigos. Podendo calar, falamos, e quando devemos falar, nos calamos. Por isso que o equilíbrio, o bom senso faz que a gente faça o que é certo, na hora certa. Lembrem-se, médios todos somos, todos podemos fazer a obra de Jesus no mundo, mas nós precisamos saber como fazer essa obra. E principalmente, ter boas intenções e muito amor. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado. Finalizo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus Cristo, nosso irmão maior, bons espíritos. Nós agradecemos profundamente pela noite de hoje, pelas benesses recebidas, pelos ensinamentos, pelas lições, pelo amparo, pelo auxílio, pelo amor.
Que possamos sair deste ambiente enluarados, com pensamento engrandecido, aptos a nos modificarmos, a nos transformarmos, a sermos melhores primeiro com os habitantes do nosso lar, os nossos parentes, depois com os nossos amigos, depois com os desconhecidos, fazendo acontecer o amor universal. Que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Que possamos carregar um sorriso nos lábios, o amor no coração, e que possamos aprender a ser felizes realizando a felicidade alheia. E que seja feita, Pai, a vossa excelsa e profunda vontade, e não a nossa. Que assim seja.